Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso evento. Eu passo agora a palavra à nossa debatedora, doutora Glaucia Amaral. Boa noite a todos. Não sei se todos já retomaram aqui. Nós já estamos prestes à próxima palestra. Eu vou deixar aqui algumas reflexões. A nossa professora, doutora Cristiane, ela pediu de início da palestra para sair, porque é vida de mãe, professora doutora, e ela não tinha oportunidade de ficar até um pouco mais, e quando o filho dela chegasse, seria o horário máximo que ela podia ficar na palestra. Mas para a gente refletir, uma das questões que eu falei com ela, e ela gentilmente já até falou na palestra sobre Visual Law, é a questão da uniformização das instituições, porque uma vez familiarizado com a ferramenta, a dificuldade é justamente conter a criatividade, né, de cada colega e manter a uniformização e a linha e a ideia que a instituição pretende passar. Acho que ainda vamos ter oportunidade, e aí fica para reflexão a questão da automação e executivos fiscais, uma realidade que parece ser inevitável para o futuro. E quando ela falou de blockchain, né, quais os casos, fala-se em banco de dados dos cartórios, isso me parece bastante factível, mas enquanto isso estamos aqui lidando com PJE, a Advocacia Pública, e arquivos em papel da administração pública. Então, falar de uma realidade que a gente tem blocos de informações digitais, uma realidade um pouco distante. Mas é para nossa reflexão mesmo essas aulas, e devolvo aqui a palavra para o doutor Igor, para a gente dar continuidade essa noite. Agora nós vamos à segunda palestra, na qual a debatedora será a doutora Daniele Fukui, que é especialista em Direito Tributário pela IBET Mato Grosso, especialista em Direito do Processo Civil pela UFMT, e presidente da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Consumidor, do Contribuinte, da OABMT. Gostaria também de registrar que são 4 mulheres prestigiando a nossa noite, comandando os trabalhos. É uma honra ver essa evolução na sociedade brasileira. E passo a palavra à doutora Daniele. Um prazer recebê-la. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Igor. É um prazer imenso estar participando aqui do 3º Encontro de Direito Público de Mato Grosso, realizado pela Promate, ainda mais participando de um painel que tratará sobre as tendências da tributação da economia digital. Quero agradecer o convite realizado pela doutora Juliana Lanes, pela oportunidade de estar aqui participando deste importante evento, né, que já está na sua terceira edição. E quero cumprimentar autoridades que estiverem presentes, todos que estão aqui presentes de forma virtual, e principalmente a nossa convidada dessa noite, a doutora Tatiane Psitelli, que é um dos grandes nomes no direito tributário no nosso país. Ela é professora da FGV, no curso de Direito de São Paulo, doutora em Direito pela USP. Inclusive, ela tem 2 livros que tratam sobre o assunto que será abordado hoje, e me parece que tem mais um para sair aí, me corrija se eu estiver errada depois, Tatiane. E a Tatiane, eu tive a grata oportunidade de conhecê-la ainda participando do Colégio de Presidentes das Comissões de Direito Tributário da OAB, e é uma felicidade estar aqui, mediando esse painel com você, Tati. Então, assim, acho que a gente pode dar oficialmente início, né? Como a gente sabe, o fenômeno de maior relevância que a gente tem para a economia mundial, desde a Revolução Industrial, ele atende pelo nome de economia digital. Existe uma verdadeira revolução em andamento. Nós vemos que a indústria, a economia, a sociedade, ela se transforma num ritmo muito acelerado. A tecnologia está modificando profundamente a maneira como nós vivemos, a maneira que nós nos comunicamos, trabalhamos, geramos riqueza, que nós lidamos com as relações de consumo e, propriamente dita, nos relacionamentos, né? A digitalização ela veio e trouxe uma nova forma de fazer negócios,
de criar, de circular e de gerir essas riquezas, né? E a partir daí, novos modelos de negócios empresariais, que até então eram desconhecidos, novas formas de comércio, né? Pela internet, download, né? E de relacionamento entre as empresas e os consumidores surgem a cada momento. E o que a gente percebe é que os métodos tradicionais, eles acabam ficando obsoletos, né, diante de tantas mudanças, tantas novidades, né? Então, hoje, a título de exemplo, a gente escuta falar muito em inteligência artificial, Big Data, criptomoedas, robótica, impressora 3D, metaverso, a gente escuta muito. Então, tudo isso acaba que vem impactando radicalmente a nossa economia, a sociedade, e isso também vem impactando, e nós vemos que a legislação ela não está acompanhando a velocidade que a gente vê que a tecnologia caminha. Então, o que a gente percebe é que as regras e as instituições jurídicas hoje vigentes não estão se acompanhando, mas, de alguma forma, a gente tenta buscar soluções e se adequar. A discussão é muito ampla, né? Nós vemos que os impactos econômicos nessa revolução digital, ela afeta a tributação, e diante de todo esse cenário é que acaba surgindo todas essas discussões, dúvidas, busca por soluções. Nós vemos que se por um lado, para o fisco, né, acaba que a tecnologia ela vem ajudando muito, porque o que a gente vê é que o fisco hoje ele acaba tendo à sua disposição mecanismos que ajudam, né, na fiscalização, na arrecadação, né, a gerar um pouco mais de eficiência, mas, por outro lado, a gente vê que a legislação ela não está conseguindo contemplar todas as realidades dessa nova realidade tecnológica, e muitas vezes a gente vê que quem acaba se beneficiando de tudo isso são os grandes players, né, as grandes empresas de tecnologia. E para tratar um pouco disso, eu acho que a doutora Tatiane, que tem 2 livros que tratam sobre o assunto, ela coordena o grupo de estudos da FGV, que trata sobre o assunto. Tati, vou passar para você, fique à vontade. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Daniele. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Gostaria de agradecer também o convite que me foi formulado pela doutora Juliana Lanes. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse 3º encontro de Direito Público do Mato Grosso. E Daniele, é um prazer estar com você aqui, né, nessa mesa virtual, né? E aqui a gente pode estabelecer mais uma vez um diálogo em tantos eventos que a gente já esteve juntas, né? E como a Daniele bem mencionou, esse é um tema quase que recorrente, né, quando a gente trata de direito tributário, porque a verdade é que o advento da internet fez com que a gente tivesse muitos desafios na área tributária, desafios esses que não são novos, mas que têm se renovado, digamos assim, né? Quando a gente pensa na digitalização da economia, na inteligência artificial, como a Daniele mencionou, agora em todas essas questões relacionadas ao metaverso, e o direito tributário, ele sempre esteve no centro dessas discussões por uma razão muito simples. Naturalmente que essas novas realidades, elas também trazem novas possibilidades de tributação, já que elas também revelam uma capacidade contributiva muito evidente, né? Então, como a Dani mencionou, essas grandes empresas de tecnologia, hoje, se a gente for pensar qual é o grande material, qual que é o grande insumo dessas empresas, na enorme maioria dos casos é o dado, né? O dado do consumidor. Então, a minha preferência de consumo, qual é o tipo de navegação que eu faço na internet, para que então o Instagram, o Facebook possam fazer publicidades direcionadas, e essas empresas, elas são absolutamente lucrativas, né? Em razão do uso desse insumo, que era algo que a gente não conseguiria sequer imaginar há alguns poucos anos atrás. Então, o direito tributário, ele está no
meio, né, desse debate, justamente por isso, porque a gente tem uma grande capacidade econômica, né, que se transforma numa capacidade contributiva, que precisa ser captada, né, e eu acho que esse é o grande desafio hoje, quando a gente pensa tanto da perspectiva nacional quanto da perspectiva internacional. Mas o meu objeto aqui, né, o objeto da minha fala é falar de tendências na tributação da economia digital, e como eu conversava com a Daniele hoje mais cedo, é um tema muito amplo, né, daria para falar de muita coisa. Então, eu optei por fazer quase que uma cronologia, um percurso. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente olhar para trás e olhar para onde estava a discussão, ou pelo menos onde esteve a discussão sobre esse tema por muito tempo no Brasil. E, portanto, entender o que a gente já sabe, né, da perspectiva jurisprudencial, especificamente, porque houve uma decisão importante do Supremo ano passado, no que se refere à tributação da economia digital. E aí, estabelecido, né, esse olhar para trás, o que a gente já sabe, aí a gente tem que olhar para o que está na pauta hoje, né, mais diretamente, né, já que algumas questões importantes já foram discutidas e debatidas e resolvidas pelo Supremo, então o que está na pauta hoje, e se der tempo, né, porque eu sei que só tem 1 hora, o que está por vir, né, ou o que a gente ainda pode cogitar num nível ainda muito teórico, mas que a gente é capaz de fazer esse tipo de cogitação. Então, para seguir esse percurso, né, então, um primeiro momento de uma contextualização, o que o Supremo já disse, o que a gente já tem nas nossas mãos em termos de definição da tributação da economia digital, e depois, né, seguir para o que está hoje na pauta e depois o futuro. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, porque eu tenho aqui uma rápida apresentação. E agora? Peraí, vocês não estão vendo ainda, estão? Sim? Parecendo sim. Uhum. Vou colocar em tela cheia, só um minuto. Aí, Dani, se você pudesse me avisar quando apareceu? Ele apareceu, mas não sei se ele vai ficar com esse recuo mesmo, doutor. Nossa, ele tá meio esquisito. Bem, para mim tá Vai a apresentação de slide. Entrou. Para mim entrou em tela cheia. Agora foi. Agora tá perfeito, dá para acompanhar. Duas telas, aí fica meio esquisito no começo, mas agora foi. Então, vamos lá. Eu vou... como eu mencionei, né, eu tenho essa pequena apresentação, depois eu posso até disponibilizar para vocês, se for, vocês acharem interessante, exatamente para ajudar a gente nesse percurso, né, já que o tema é muito amplo. Então, vamos lá. Inicialmente, né, então, a pergunta é o que nós já sabemos, né, o que já foi definido em termos jurisprudenciais, especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à tributação da economia digital. O primeiro ponto, eu acho que foi onde começa a discussão do Supremo, se refere, talvez eu esteja dizendo aqui coisas, né, que muitos de vocês já saibam, mas é importante para a gente contextualizar, mas se refere à tributação de software. Então, por muitos anos a gente ficou discutindo tributação de software, e eu coloco aqui, né, esse software em CD, que evidentemente não existe mais, né? Ainda outro dia, meu filho mais velho, e se vocês ouvirem barulho, né, a Glaucia estava falando aqui da outra palestrante, né, com as crianças, eu também estou sozinha com as crianças em casa, que meu marido está viajando a trabalho, se vocês escutarem barulho, são eles, e aí outro dia o meu filho foi num aniversário, que foi meio que numa lan house, e ele voltou, assim, muito impressionado, porque tinham PCs, né, com a possibilidade de colocar um CD dentro. E ele falou, não, mamãe, você não acredita, dava para pegar um CD e colocar dentro do computador. Para ele era uma coisa, assim, muito tecnológica. Eu falei, então, no passado era assim, acho que ele nunca tinha visto. E aí a discussão que a gente teve no direito tributário era essa, era em torno desse CD, que não existe mais, para saber se esse CD, ele poderia ser tributado pelo ICMS na medida em que ele representava o suporte físico de um programa de computador. Foi exatamente nesse
nesses termos que a discussão se deu, e o debate que começa aqui, né, essa é a semente dessa discussão, se refere ao ICMS e ao ISS. Então, se eu ia até a FINAC, que também não existe mais, ou até a Saraiva, para comprar o Office, né, em CD, isso era uma mercadoria ou, na verdade, considerando que se tratava de um contrato de licença, a incidência deveria ser propriamente do ISS? E aqui, depois eu vou montar até uma linha do tempo, mas aqui a gente teve algumas evoluções, né? Em primeiro lugar, o Supremo, em 1998, ele vai dizer que, havendo suporte físico, deve haver a incidência do ICMS sobre o valor do suporte apenas, né? Então, não é sobre o valor do programa de computador, mas sobre o valor do suporte, sobre o valor do CD. E aí, na sequência, eu coloquei MS aqui, mas é Mato Grosso, né? Tá errado aqui. E aí, na sequência, o que aconteceu? Uma vez que o Supremo deu essa decisão, o Estado do Mato Grosso, né, e aí é propício a gente falar isso aqui, ele edita uma lei dizendo, então, o seguinte, bom, mas se não tiver suporte físico e for apenas download, vai haver incidência do ICMS. E é exatamente essa lei que gera a ADI 1945, que foi o local onde se estabeleceu toda essa discussão relativa à tributação de software. E lá em 2010, vejam, a discussão começa em 98, né? Mas lá em 2010 vem o Supremo Tribunal Federal e confere, né? E concede, melhor dizendo, a medida cautelar nessa ADIM para dizer que incide sim o ICMS sobre o download. Então, quer dizer, independentemente da transferência própria de um suporte físico, pode haver sim a incidência do ICMS. Só que qual foi o problema dessa discussão, né, em primeiro lugar? O problema é que esse modelo, né, de suporte físico, ele rapidamente migrou para o download e rapidamente migrou para a nuvem. Então, como a gente tem o começo da discussão em 98, né, para falar sobre incidência de ICMS, sobre um suporte físico, esse suporte físico deixa de existir, então vem o download, né, então quer dizer, a medida cautelar, não é que o Supremo falou que pode incidir propriamente, mas o Supremo vem e não, né, a lei, ela ficou vigente por tanto tempo, né, desde 98 até 2010, a prestação da medida cautelar, que o Supremo falou, olha, não aconteceu nada, ninguém morreu nesse período, então tá tudo bem o ICMS incidir nesses termos que a lei estadual estabelece. Só que mesmo no momento que o Supremo toma essa decisão lá em 2010, antes da decisão de mérito, que só foi em 2021, como a gente vai ver logo mais, a realidade já estava mudando, porque mesmo o download, ele foi se esvaziando. Hoje a gente quase não tem download, o que a gente tem é acesso a programas de computador na nuvem, né? É o Office 365, ou era, né, o Dropbox, as plataformas do Google, a Amazon e mesmo os programas que rodam em plataformas de streaming que também se valem da tecnologia da nuvem. Os estados, percebendo essa evolução e percebendo, portanto, que corriam risco de ficar esvaziados no que se refere ao recolhimento do ICMS sobre essa realidade, que era muito relevante, o que eles fazem em 2015? Editam, né, o CONFAS especificamente, edita um convênio, que foi o convênio ICMS 181 de 2015, para dizer que os estados e o Distrito Federal poderiam conceder um benefício tributário para as operações relativas a transferências eletrônicas de bens, né, e de arquivos digitais e, portanto, de programas de computador. E que, nesses casos, a base de cálculo do ICMS poderia ser reduzida até que a alíquota efetiva fosse de 5%. Essa foi uma estratégia muito interessante, né, que o CONFAS adotou, porque ao dizer que os estados podem conceder um benefício fiscal e, portanto, podem reduzir a base de cálculo do ICMS nesses casos, o CONFAS está dizendo a competência tributária é nossa.
né? Porque só tem competência tributária para reduzir a base de cálculo e conceder incentivo fiscal quem naturalmente tem competência para tributar. Então ele vai lá e coloca o pé nessa realidade, fala, ó, isso daqui é meu. E por que aqui, naquele momento isso representou um problema enorme? Porque em 2003, quando vem a Lei Complementar 116, fica muito claro que licença de uso de programa de computador é de competência dos municípios. Então, com o convênio 181 de 2015, está, assim, absolutamente sedimentada essa disputa, né, pela competência tributária entre estados e municípios pela possibilidade de tributação. E o Supremo, né, nesse momento, só tinha aquela medida cautelar na ADI 1945. Se a gente for olhar de uma forma mais didática, digamos assim, né, essa cronologia, então o que a gente tem? A gente tem em 98 o Supremo dizendo que incide ICMS sobre suporte físico, em 98 mesmo a lei do Mato Grosso dizendo que, olha, eu vou cobrar sobre download. ADI 1945, ajuizada exatamente para afastar essa lei. E em 2003, no intervalo entre a lei de 98 e... Opa, e agora? Peraí. Aqui, a lei de 98 e a medida cautelar, né, que diz que pode incidir sobre download, a lei complementar 116, que estabelece a possibilidade de tributação, ou deixa mais clara ainda a possibilidade de tributação pelo ISS sobre licença de uso de programas de computador. Em 2015, vem o CONFAS e publica o convênio ICMS 181, exatamente para, né, colocar o pé dos estados nessa realidade. E aí, a partir daí, né, a gente tem um conflito deflagrado. Conflito esse que é intensificado ainda pela Lei Complementar 157 de 2016, que altera a Lei Complementar 116 para deixar muito claro que o ISS incide sobre novas tecnologias, como, por exemplo, streaming, divulgação de publicidade online. Então, vem a Lei Complementar 157 e diz, isso daqui é nosso, é dos municípios e não é dos estados. E aí, finalmente, né, para terminar essa sucessão de normas, em 2017 vem o convênio ICMS 106. E o convênio ICMS 106, ele conversa com o 181, porque ele fala assim, então, lembra aqueles bens, né, que em relação aos quais eu posso dar o benefício fiscal? Eu vou agora pegar um tipo específico desses bens, que é basicamente são os bens digitais, inclusive computação em nuvem, e eu vou delimitar a incidência. Eu vou dizer como é que vai incidir o ICMS nesse caso de transferência de bens digitais, inclusive computação em nuvem. Muito bem, durante todo esse período, né, e aí eu brinco aqui que vejam, né, a lei do Mato Grosso é de 98 e a decisão do Supremo, né, que olha lá para o CD, ela é de 98. Eu brinco, né, dizendo que em 98 eu entrei na faculdade, né. Quando houve, em 2010, a definição, né, o julgamento da medida cautelar, eu estava defendendo o doutorado, né, então só aí já passou um período gigantesco. Aí agora, em 2021, né, então, décadas depois, finalmente a gente tem o julgamento do mérito dessa DI 1945. Qual foi o grande problema nesse julgamento? O problema é que a ADI fazia referência a um contexto normativo completamente diferente do contexto atual, né? Então, como a gente pode ver, não tinha Lei Complementar 116, não tinha Convênio ICMS 181, nem muito menos Convênio 106, Lei Complementar 157. Então, o contexto normativo era completamente distinto. Ao lado disso, o contexto fático, não o contexto fático da ADI, mas o contexto tecnológico também era outro, né? Então, é isso, a gente sai de uma realidade em que o software era acessado via CD, né, no máximo via download, né, que já era uma evolução gigantesca, para uma situação de acesso na nuvem, para uma situação agora, gente, de transferência de bem via NFT no metaverso, como a gente vai ver. E aí o Supremo precisa julgar essas novas realidades, né? Como que isso se desenvolve. Nessa ADI 1945, né, a despeito de toda a alteração, né, assim, social e normativa, o que o Supremo vai dizer? Ele estabelece, então, que a incidência
é do ISS. Nos casos de licença de uso de programa de computador, isso vale também para a nuvem, né? Então, a despeito de a lei do Mato Grosso não fazer referência à nuvem, obviamente, porque essa realidade mal existia, ele também diz que há votos, né, claramente dizendo que esse mesmo racional se aplica para a nuvem. Agora, prestem muita atenção, porque isso vai ser importante agora, né, para os problemas que se colocam hoje. A despeito disso, ele não afasta por completo a possibilidade de incidência do ICMS sobre bens digitais. A questão não é o bem digital. O que o Supremo vai dizer é, nesse caso de programa de computador, inclusive acesso via nuvem, o que nós temos é a ausência da transferência de titularidade. E exatamente porque eu não tenho transferência de titularidade, eu não posso admitir a incidência do ICMS. Então, e aí, se não me falha a memória, o Toffoli, ele vai dizer assim, olha, não tem problema ICMS incidir sobre bens que não são bens corpóreos. Não tem problema ICMS incidir sobre bens digitais. O problema é ter a incidência do ICMS na hipótese de ausência de transferência de propriedade. No caso de programa de computador, a gente não tem transferência de propriedade porque o que eu tenho é um contrato de licença de uso. Se é um contrato de licença de uso, então não dá para dizer que a propriedade desse bem é transferida para aquele que ou baixa o programa via download ou acessa o programa via nuvem. Então, sendo assim, o ICMS está afastado. Isso implica, muita atenção, invalidade absoluta do convênio ICMS 106? Na minha opinião, não. E, inclusive, há uma decisão da ministra Carmen Lúcia suspendendo a eficácia jurídica do convênio ICMS 106, mas suspendendo a eficácia jurídica, na minha opinião, no que se refere às questões relacionadas a programas de computador. O convênio ICMS 106, se ele trata da transferência de bens digitais e quando eu tenho transferência de propriedade, então, na minha opinião, tudo bem a gente aplicar o convênio e aplicar essa delimitação da incidência do ICMS, porque o Supremo não afastou. O Supremo só afastou a possibilidade de incidir o ICMS sobre contratos de licença de uso, né, de programas de computador, exatamente porque não haveria transferência de propriedade. Então, isso é o que a gente sabe, né? Então, a gente sabe, e aí, obviamente, né, que eu reduzi essas 2 décadas aqui em talvez 15 minutos, 10 minutos, mas porque, no fundo, é o que importa, né? Então, a discussão começa lá com o CD, ela é transportada para download, transportada para nuvem, e aí vem o Supremo e fixa a sua posição. Tudo bem se de ICMS sobre transferência de bens digitais, desde que haja a transferência efetiva da propriedade. Caso contrário, a incidência será do ISS e especificamente nesse caso de acesso ao programa de computador. Muito bem, dito isso, gente, quais são as questões que se colocam hoje? Né? E aqui eu estou falando de hoje, eu não estou falando ainda do futuro, né? Porque essa realidade do metaverso é algo que já se coloca, talvez daqui a 3 anos, na 6ª edição do Congresso, né? Do encontro aqui de Direito Público, a gente tem ainda outras discussões, né? Mais concretas ainda. Mas o metaverso já é uma realidade. E o que seria o metaverso e por que ele traz impactos tributários e como a gente pode relacionar com essa decisão anterior do Supremo? A gente pode definir, né, tem muitas definições para o metaverso, mas uma definição possível seria dizer que o metaverso é uma experiência virtual coletiva. Não há ainda, né, difundido amplamente esse modelo de metaverso descentralizado como se imagina que nós teremos daqui a uns 3 anos. E quando eu digo descentralizado, eu estou dizendo a possibilidade de os avatares, né, que são as representações digitais das pessoas, circularem entre diversos metaversos, porque a gente pode ter muitos metaversos. Hoje em dia, a gente tem um modelo mais focado na centralização, mas e eu já vou dar alguns exemplos, mas essa centralização não afasta já hoje a existência de problemas e de questões tributárias sobre as quais nós devemos pensar.
Do que eu estou falando especificamente? Eu acho que tem 3 exemplos aqui que eles estão muito vinculados à experiência mais lúdica, aos games, mas que também a gente pode cogitar aqui para que todo mundo entenda. Eu não sei se todo mundo conhece aqui um jogo chamado Fortnite, que é um jogo, enfim, que tem sido muito jogado por jovens, adolescentes, que ele simula uma experiência virtual coletiva na medida em que as pessoas se encontram dentro do jogo. Houve recentemente, talvez há um ano, um show da Ariana Grande dentro do Fortnite. E aí as pessoas ficavam meio ali no lobby de espera, esperando o show começar, e quando o show começou, milhões de pessoas participaram dessa experiência virtual. Foi de fato uma experiência virtual coletiva, e cada um com os seus avatares. A mesma coisa, ou de um modo muito semelhante, mas ainda também vinculado a esse universo dos jogos, é o Roblox, que também tem eventos e que as pessoas também se encontram com os seus avatares dentro daquele ambiente. E recentemente a Nike inaugurou uma loja no Roblox para vender produtos, né, para os avatares das pessoas. Então, digamos, né, você tem lá um avatar e você quer um boné, você quer um gorro da Nike. Você pode comprar na loja da Nike esse bem digital que fica sendo só seu, né? E você pode usar no seu avatar. Isso é uma experiência virtual coletiva, não é esse metaverso como ele é cogitado numa experiência descentralizada, como se eu pudesse pegar o meu avatar do Fortnite e andar para o Roblox. Isso ainda, essa tecnologia ainda não existe, mas se estima que ela vai existir, que a gente vai ter esse ambiente de descentralização na internet, que é esse caminhar, né, da internet, que é chamada da Web.2, né, 2.0, que é exatamente a intermediação da internet via plataforma, via redes sociais e grandes empresas, para a Web 3.0, que o que caracteriza é exatamente essa ausência de centralização. E aí tem um outro exemplo aqui que eu gosto de mencionar, a despeito de ainda estar vinculado ao universo dos jogos, mas eu acho que ajuda muito a entender, que é um filme que é relativamente recente, talvez década de, sei lá, 2010, talvez, mas ele se baseia num livro de 1984 que se chama Jogador Número 1. Eu acho que é um filme até dirigido pelo Spielberg, esse. E nesse Jogador Número 1, a experiência do metaverso, ela fica muito presente, né? Então, mas a experiência do metaverso vinculada aos jogos. Então, se, né, existe alguma dúvida ou algum interesse, eu sugeriria muito que vocês assistissem esse filme. É um filme, né, juvenil, que não é né, nenhum cinema de muita qualidade e tal, mas é algo que é importante, né, e que eu acho que aí, a partir daí, a gente começa a entender as relações. Aí vocês podem estar pensando, mas Tatiane, desculpa, isso não é a realidade, né, as pessoas não estão vivendo no metaverso. Pois é, só que a despeito de, né, pelo menos a minha geração, a gente não está tão imerso nesse ambiente tecnológico, as previsões a respeito do metaverso, elas são bastante concretas. Para vocês terem uma ideia, o Bill Gates, no post de final de ano dele, né, agora do ano passado, no blog dele, ele fez uma previsão, e a gente vai voltar a falar do Bill Gates logo mais, mas ele faz uma previsão dizendo que entre 2 ou 3 anos, ele entende que esses encontros virtuais, como esse que a gente está tendo hoje, que é um encontro virtual em 2D, né? Então, eu vejo aqui vocês, mas, né, não é uma interação em 3D, esses encontros, eles vão migrar para o metaverso. E, portanto, vão migrar para um espaço 3D com avatares digitais. E isso vai acontecer muito rapidamente, segundo Bill Gates, porque já existe uma tecnologia para que isso, né, se coloque, né, já existem plataformas nesse sentido, e mais do que isso, já existem
instrumentos para que eu, que estou aqui em São Paulo, se eu tivesse com o meu avatar no ambiente de metaverso, eu poderia dar um abraço na Dani e a Dani sentiria o meu abraço, porque aí eu teria uma roupa especial, uma luva especial, e isso tudo já existe, né? Esses devices, eles já estão aí, já estão presentes. E para além disso, existe, claro, né, uma questão financeira muito fortemente envolvida. Recentemente o JP Morgan soltou um relatório dizendo falando, né, sobre as potencialidades do metaverso, estima-se que a potencialidade econômica do metaverso seja em torno de $1 trilhão por ano, e nesse relatório o JP Morgan aponta que todos os anos $54 bilhões são gastos em bens virtuais, que é exatamente o dobro, ou quase o dobro, melhor dizendo, do que o montante gasto em música. Então, quer dizer, as pessoas têm comprado bens virtuais. E aí aqui a gente tem uma conexão com o que a gente estava falando anteriormente. Como que eu tributo isso, né? Faz sentido eu tributar o consumo desses bens virtuais? Eu estou falando aqui de uma tributação do ICMS, e para responder essa pergunta, a gente tem que entender 2 conceitos fundamentais. O primeiro conceito é o das criptomoedas, porque as criptomoedas são, no geral, o meio de pagamento utilizado no contexto do metaverso. E aí a gente tem que entender o que é criptomoeda, como eu tributo, quais são as questões. E, em segundo lugar, a gente tem que entender uma outra coisa, que são os NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, né, para dizer o que significa o NFT, que representam, que é exatamente um token não fungível, e representa, ou pode representar, nem sempre representa, mas pode representar o título de propriedade de um bem virtual. Então, é para dizer que aquele bem virtual, aquele bem digital, é um bem único, é um bem que é seu, que tem um registro exclusivo na blockchain, e exatamente por isso você tem a propriedade dele. Daí começam as ponderações relativas à tributação, especialmente à tributação sobre o consumo. Esses 2 conceitos, criptomoedas e NFTs, eles são unidos por um outro, que é o conceito de criptoativo. O que seria um criptoativo? Recentemente, a OCDE ela lançou um relatório falando exatamente sobre a tributação de moedas virtuais, né? Quais seriam as questões tributárias relativas às moedas virtuais, dentre as quais está a criptomoeda, e aí a OCDE apresenta uma definição de criptoativo. E aí ela vai dizer o seguinte: olha, os criptoativos, eu grifei aqui, não sei se ficou muito clarinho, eles são usados para fazer referência a ativos digitais financeiros que são baseados numa tecnologia de registro distribuído em criptografia. E, portanto, ativos digitais financeiros que são baseados numa tecnologia que é comumente a blockchain, né? Que é eu vi que vocês estavam falando sobre isso, né? No painel anterior, e também a partir, né, do uso esses criptoativos, isso também está implicado o uso de criptografia, que é exatamente o que dá a segurança para esse ativo. Isso é uma definição geral, né? Então, seria um ativo financeiro digital que está registrado ou cujas transações são registradas na blockchain com base em criptografia. Mas como isso aparece no nosso cenário e, portanto, no cenário nacional? Nós temos uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 1888 de 2019, que define criptoativo como a representação digital de valor, denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana, local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. Então, primeira coisa, o criptoativo,
né, que pode se configurar como a criptomoeda ou o NFT, a gente vai chegar lá para entender se o NFT, nos termos da legislação nacional, é ou não criptoativo, mas o fato é que ele, em primeiro lugar, não é uma moeda de curso legal e, portanto, não se trata da moeda nacional, né? Então, o Brasil, pelo menos, se afasta dessa possibilidade de usar os criptoativos e, mais especificamente, as criptomoedas como moeda de curso legal. Isso tem uma consequência, que é uma consequência regulatória. Ainda a gente não teve a aprovação do PL, mas existe um PL em andamento para disciplinar as criptomoedas no Brasil. Mas enquanto a gente não tem, o Banco Central já se manifestou que não vai falar sobre criptomoedas e a CVM já falou também que não é ativo imobiliário. Só que, a despeito disso, a verdade é que a gente tem uma relevância financeira muito grande em torno desses bens, né? Porque as transações, elas são bilionárias e elas têm acontecido no Brasil. Então, e aí agora, com o desenvolvimento do metaverso, elas tendem a acontecer ainda mais, porque, no geral, são as criptomoedas que são meios de pagamento no contexto do metaverso. Então, a gente tem que perguntar como nós vamos fazer com que haja incidência tributária sobre esses bens e de um modo que seja seguro, né? Então, que o investidor ou que aquele que seja uma exchange de criptomoedas tenha segurança e saiba quais tributos devem ser pagos. E o grande desafio aqui é a fiscalização e o controle quanto ao pagamento desses tributos, porque justamente em razão do fato de que se trata de uma transação que se verifica num ambiente descentralizado, que é a blockchain, como que a Receita pode ter acesso a essas informações para assegurar o correto recolhimento dos tributos? Para a gente tratar dessas questões, eu vou fazer uma divisão, né? Primeiro vou olhar para as criptomoedas e depois a gente vai falar dos NFTs, né? Então, o criptoativo é essa definição mais geral, é esse guarda-chuva que abarca tanto criptomoedas como NFT. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de criptomoeda? A primeira coisa, né, o primeiro pressuposto que eu já mencionei, são moedas virtuais, não são moedas eletrônicas. Como assim não são moedas eletrônicas? A moeda eletrônica é a moeda de curso forçado também, né? Então, você pode ter o dinheiro no seu bolso ou você pode ter um cartão pré-pago. Esse cartão pré-pago é uma moeda eletrônica, mas é real, é igual, é moeda de curso forçado. A criptomoeda é uma moeda virtual que não se confunde com as moedas eletrônicas. E o que a legislação... E aí, na verdade, não é bem a legislação, né? Porque o que a gente tem é uma instrução normativa apenas a respeito do tema e as perguntas e respostas do imposto de renda em relação às criptomoedas. A gente tem uma disciplina legislativa bem pobre, eu diria, né? Bem modesta, para não dizer pobre, em torno do tema. O que a Receita Federal vai dizer? A Receita Federal vai dizer que se você é detentor de uma criptomoeda, você tem o dever de declarar essa criptomoeda e pagar o imposto de renda sobre ganho de capital no caso de alienação com lucro. E aí você vai fazer essa declaração de acordo com o valor de aquisição e com detalhamento do tipo da criptomoeda. Então, se você tem um Bitcoin, se você tem um Ethereum, se você tem qualquer outro tipo de criptomoeda, você tem um código próprio para fazer esta declaração e você vai declarar de acordo com o valor de aquisição, quanto você pagou por essa criptomoeda. Se você, no futuro, aliena a sua criptomoeda e você tem lucro, então você vai ter que, né, de acordo com o valor que você adquiriu, você vai ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. É basicamente isso, né? Então, como eu disse, a legislação ela é muito modesta, né? Ou as determinações normativas. E exatamente o fato de eu ter uma determinação
muito restrita, né, e portanto muito pontual, digamos assim, existem muitas dúvidas que sobram quando a gente trata desse tema. E aí eu queria destacar aqui duas dúvidas, né? A primeira se refere à troca de criptomoeda por criptomoeda. Eu tenho uma Bitcoin, eu troco por um Ethereum. Eu tenho que pagar imposto de renda sobre ganho de capital? Porque eu estou trocando bem virtual por bem virtual. Ou eu uso minhas criptomoedas para comprar alguma coisa. Nesse caso, eu também tenho que recolher imposto de renda sobre ganho de capital? Essa é uma outra questão. E uma segunda questão importante, né, além de troca de e com criptomoedas, se refere à atividade de mineração, que é um outro tema que não está definido na nossa legislação. Vamos lá. Quando a gente pensa nessa possibilidade de troca de criptomoeda por criptomoeda e como o mundo, né, tem se portado. Nesse relatório da OCDE que eu fiz referência, quando a gente olha para os diversos países, né, que disciplinam criptomoedas, a gente percebe que a enorme maioria qualifica a criptomoeda ou como um bem intangível ou como um instrumento financeiro. Muito parecido com o que nós, no Brasil, fazemos, né? Então, a gente qualifica aqui como instrumento financeiro, e aí outros países, né? Então, são pouquíssimos que qualificam como moeda, outros que qualificam como commodity, mas a enorme maioria ou como bem digital ou como ativo financeiro. Isso, naturalmente, tem um impacto, né? No que se refere a tributação, né? Exatamente nesses países. Porque quando a gente olha para aquele primeiro problema, troca de criptomoeda com criptomoeda, se nós, no Brasil, vejam, estamos qualificando como um ativo financeiro e não como um bem digital, nesse caso, não haveria que se falar em incidência do ICMS. Por quê? Porque o ICMS, ele incide em primeiro lugar, na circulação, né, transferência de propriedade de uma mercadoria. E se não se trata de um bem digital, mas de um ativo financeiro, então, nesse caso, não há que se falar em ICMS, nem para a gente, nem para os outros países, né, na hipótese de tributação do consumo, que qualificam como ativo financeiro. E, nesse sentido, tem uma solução de consulta da Cefaz daqui de São Paulo, dizendo que não se trata de mercadoria, né? Então, elas não são destinadas ao consumo. Então, para ICMS, evidentemente que eu não vou ter a incidência. Só que aí resta uma pergunta, tá bom, mas e o imposto de renda sobre ganho de capital? Porque a Receita Federal vai dizer que na hipótese de alienação de criptomoeda com lucro, deve haver o recolhimento do ICMS, do imposto de renda sobre ganho de capital. Se eu troco, né, se eu comprei um Bitcoin, sei lá, por 20, e eu troco por um Ethereum, mas aí o meu Bitcoin já valorizou e eu vou ter mais Ethereums, né, do que eu teria, né, se eu considerasse o valor passado, então eu teria que recolher imposto de renda sobre ganho de capital. Da minha perspectiva, a despeito de, né, a Receita Federal naturalmente discordar, nesse caso não faria sentido o recolhimento do imposto de renda sobre ganho de capital, porque nós não estaríamos falando de uma situação de realização da renda, porque eu ainda estou no ambiente virtual. Eu pego uma criptomoeda e troco por uma outra criptomoeda. Eu não realizei aquele ganho, né, que potencialmente eu tive com o Bitcoin. Então, não faria sentido recolher imposto de renda sobre o ganho de capital, eu simplesmente substituiria o bem na minha declaração e postergaria o recolhimento do imposto de renda para o momento eventual da realização daquela renda. E, portanto, quando aquela criptomoeda fosse transformada num bem físico. Como eu disse, naturalmente que a Receita não concorda com essa posição, né? Ela é minha posição, a posição de alguns também, o Ricardo Maris de Oliveira também é parte desse pressuposto. E a Receita não concorda, por quê? Porque naquela instrução normativa, 1888 de 2019, ela vai dizer que as operações que devem ser declaradas e devem ser comunicadas ao fisco são operações de compra e venda, permuta, doação, cessão temporária, dação em pagamento, e qualquer outra operação que implique transferência de criptoativo. Então, a ideia da Receita Federal é tributar
tudo, independentemente da realização. Tendo havido ou não realização da renda, né? Nesse caso, vai haver a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Só que aí tem uma outra pergunta, né? Eu coloquei aqui o Tesla, né? Porque em algum momento a Tesla aceitou a compra de carros com bitcoins. Se eu compro um bem físico com uma bitcoin, aí nesse caso já é completamente diferente, porque aí nessa situação eu tenho que fazer incidir tributo sobre a transação e além disso, aí sim, se houver ganho de capital, né? Então, se o meu Bitcoin valorizou, se meu Ethereum valorizou, aí nesse caso eu recolho imposto de renda sobre ganho de capital, porque aí eu efetivamente realizei aquela renda. Né? Então, aí essa seria uma situação, digamos, um pouco mais simples. E aí, só para a gente fechar aqui, né, poder passar para os NFTs, queria mostrar aqui para vocês, também nesse relatório da OCDE, como que são os eventos tributáveis, né, considerados no mundo. E aí a gente percebe que a enorme maioria dos países tributa tudo. Tributa troca de criptomoeda, né, ou de moeda virtual por moeda de curso forçado, troca de criptomoeda por bens e serviços, criptomoeda por criptomoeda. Então, a enorme maioria aqui, inclusive o Brasil, acaba tributando tudo, né? Então, parte de uma ficção jurídica para dizer, bom, se você vendeu um criptoativo, você vai recolher o imposto relativo. É claro que qual vai ser a incidência tributária depende da qualificação jurídica. A nossa qualificação jurídica é uma equiparação ao ativo financeiro, então eu vou tributar como ativo financeiro e, portanto, imposto de renda e não o ICMS. E aí, ainda nas criptomoedas, o último problema é o problema da mineração. O que seria a mineração? A mineração, ela é a atividade que se realiza no contexto da blockchain, que se refere à validação das operações com criptomoedas. Então, para dar um exemplo muito simples, vamos dizer que eu, Tatiane, queira mandar um Bitcoin para a Daniele. Eu faço essa operação via blockchain, né? Então, eu insiro as informações da Dani na blockchain, para onde vai, qual é a carteira dela e de qual é a carteira que está saindo, que nesse caso é a minha, e mando essa informação para a blockchain, que é essa rede conectada de computadores, mas é uma rede descentralizada, com vários nós, né? Então, são vários computadores. O que acontece? Essas minhas informações, elas entram na rede da blockchain de modo criptografado e, portanto, num modelo de um problema matemático. Esse problema matemático, ele precisa ser resolvido para que a transação se efetive. Então, naturalmente não seria isso, mas vamos imaginar que o problema fosse igual a 10, né? Para deixar muito simples, evidentemente. Os computadores começam a trabalhar para entender qual é a operação matemática que dá igual a 10. Pode ser 9 mais 1, pode ser 8 mais 2, pode ser 6 mais 4, e aí os computadores começam a trabalhar nesse sentido. O primeiro computador que descobrir qual é esse problema matemático, digamos, 7 mais 3, ele valida a operação, porque ele resolveu o enigma. No momento desta validação, todos os outros também validam e aí a transação é efetivada. Só que esse computador que fez a validação, ele vai receber uma recompensa, né? E que recompensa é essa? É a geração de novas criptomoedas, porque aí eu faço com que as pessoas se engajem, né? Nessa tecnologia de registro distribuído e que todo mundo colabore, porque no final, se você conseguir descobrir e resolver o problema matemático primeiro, de modo a efetivar a transação, então você vai ter uma recompensa financeira. Nesse caso, você minerou uma criptomoeda, houve uma geração espontânea de criptomoeda para você que validou a transação. Isso seria propriamente um serviço? E se é um serviço, quem contrata? Porque, na verdade, você não tem um terceiro contratando, a rede é descentralizada. Então, não daria, na minha opinião, para falar propriamente em serviço. E nem sequer em bem anterior que justifique a tributação pelo imposto de renda. Na medida em que eu tenho uma geração espontânea de criptomoeda e, portanto, seria quase que um método de aquisição originária dessa propriedade.
A despeito disso, também não é barato fazer mineração, porque isso demanda muita energia elétrica, né, por conta dos computadores. Então, se eu faço isso no contexto de uma pessoa jurídica, as despesas seriam dedutíveis, mas aí para deduzir a despesa eu tenho que ter que pagar o imposto de renda. Então, aqui é um imbróglio jurídico que a gente não tem resposta no nosso ordenamento. Se a gente olha para fora do Brasil, e aí olhando lá para aquele relatório da OCDE, a gente percebe que muitos países tributam no primeiro evento de recebimento das criptomoedas advindas da mineração. Então, recebeu criptomoeda, você já vai tributar, não interessa se é aquisição originária da propriedade ou não. Alguns outros tributam no momento da disposição, então, quando você realiza a renda, e alguns outros têm approaches diferenciados. O Brasil não está aqui. O Brasil não se posicionou sobre a mineração. E aí, gente, para terminar, que eu sei que eu já estou super em cima do tempo, né? Dani, qualquer coisa sinaliza aqui. Os NFTs. Então, criptomoedas, voltando para o metaverso, são as formas de pagamento do metaverso, né? Então, no geral. Então, se você quer um bem do metaverso, em regra, você usa criptomoeda. É claro que isso não vale para os jogos. Lá no Fortnite, o Fortnite tem a moeda dele própria, assim como o Roblox. Mas no modelo de metaverso descentralizado, como existem alguns, como é o caso do Decentraland, que é totalmente descentralizado, então você paga via criptomoeda, pode ser inclusive uma criptomoeda própria da plataforma. Muito bem, só que quando você adquire um bem digital, esse bem digital, para ele ser a sua propriedade, ele vem nesse modelo de NFT. E o que seria o NFT? Eu vou dar alguns exemplos aqui de NFTs que ficaram famosos, e aí depois eu vou para uma explicação mais específica. Vocês devem lembrar desse meme aqui, que é essa menininha com essa carinha diabólica, né, em frente a uma casa pegando fogo. Esse meme, ele foi vendido como arte digital por $500 mil. O fundador do Twitter, ele fez um primeiro Twitter, né? Quando, então, o Twitter foi ao ar pela primeira vez, né? Então, aqui, ó, só simplesmente colocando meu Twitter no ar. Ele transformou esse tweet num NFT, e esse primeiro post foi vendido por $2,9 milhões, também como obra de arte digital. A mesma coisa, essa obra de arte aqui de um artista chamado Beeple, que foi vendido por $70 milhões, quebrando recorde no mundo das artes. E aqui a gente tem vários outros exemplos, lances da NBA, gatinhos aqui coloridos, NBA, gatinhos coloridos, coluna do New York Times, por exemplo, que foi vendida como NFT por $563 mil. Recentemente agora o Neymar comprou também algumas NFTs por R$6 milhões, não sei se vocês ouviram, Bored Ape, que é tipo um macaco meio entediado, e aí esse mercado ele está andando. Aí vocês podem dizer, mas Tatiane, o que é exatamente isso? Porque o tweet que o cara transformou em arte digital e vendeu, né, por $2,9 milhões, ele continua lá. Se eu entrar no perfil do @Jack, que é o fundador do Twitter, o perfil vai estar lá. Se eu der um Google Disaster Girl, eu vou encontrar o meme da menina em frente à casa pegando fogo. Então, qual que é o lance, né, desse NFT? O NFT, ele, nesses casos aqui, ele se caracteriza pelo fato de que, a despeito de essas imagens estarem publicadas na internet, existe um dono da imagem, o verdadeiro dono, que é aquele que detém um registro específico na blockchain, que é exatamente o NFT, que transforma aquela obra, né, que é como se desse àquela obra um certificado de autenticidade. E aí muita gente fala, mas o que eu faço com isso? É um ativo digital que é seu. Pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe e fale, isso daí era uma loucura, isso não valia nada. Mas a verdade é que quem é do mercado de arte tem dito que essa agora é a tendência, porque a gente tem muita arte digital. Como que você vai certificar a autenticidade de uma arte digital? Via NFT. Mais do que isso, como que a gente relaciona NFT com o metaverso? Já existem imobiliárias especializadas na venda de, entre aspas, terrenos no metaverso. E
E como esses terrenos são comercializados? Via NFT, via esse registro único na blockchain. Como que eu posso comprar, digamos, entro no metaverso ali no Decentraland, entro na loja da Gucci. Como que eu vou assegurar que aquela bolsa que meu avatar carrega é uma bolsa verdadeira e é a minha bolsa da Gucci, digamos, uma edição exclusiva e limitada, via NFT? Então, o que eu tenho aqui com NFT é a possibilidade de transferência de propriedade de bens digitais e uma forma de eu provar que houve a transferência dessa propriedade. Então, nesse caso, a gente está assim, no caminho de, se eu aplicar a decisão do Supremo, que considera que bens digitais que sejam transferidos, cuja propriedade seja transferida, pode ser tributado pelo ICMS, pode ser que eu esteja no caminho de tributar um NFT via ICMS. É claro que isso vai trazer um monte de problemas, né? E um problema central é o fato de que os NFTs hoje são qualificados como criptoativos. A despeito de ter aqui um probleminha na redação da instrução normativa, né, que fala que tem que ser uma representação digital denominada em sua própria unidade de conta, e o NFT ele não tem uma unidade própria de conta, ele é referenciado em dólar, ele é referenciado em criptomoeda. Isso poderia ser mudado facilmente, mas o fato é que hoje os NFTs eles têm um tratamento tributário semelhante aos da criptomoedas. E como a gente viu lá atrás, aquela solução de consulta da Cefaz vai dizer, eu não posso cobrar ICMS sobre criptomoeda porque não se trata de um bem digital. Mas será que o NFT em si não seria um bem digital e a gente não teria que fazer uma diferenciação nesse caso? Ou ainda, será que faz sentido essa diferenciação porque isso vai fazer com que eu crie mais complexidade tributária e não é melhor tributar tudo como ativo financeiro de todo modo? De qualquer forma, essa é uma questão que não está resolvida, e se a gente olha para os convênios, né, e para o resultado das ADIs, né, como eu mencionei, tem essa ADI 5958 que determina a perda de eficácia jurídica do convênio 106, a gente pode alegar que essa perda ela só se refere aos programas de computador e não se aplicaria a outros bens digitais. Então, a gente tem aqui uma grande dúvida. E uma dúvida que é potencializada por um outro elemento, que é a descentralização. Como que eu vou fiscalizar essas operações? Como que eu vou assegurar que a pessoa vai declarar no imposto de renda, né? A OCDE hoje está trabalhando no modelo de troca de informações entre países exatamente para possibilitar o acesso a essas operações com criptoativos de uma perspectiva geral, mas a gente ainda não tem que modelo seria esse e nem tem como isso vai propriamente caminhar. E aí, só para terminar, agora, né, a gente olhou para o desafio que se coloca hoje, né, em 4 minutinhos eu termino, Dani, mas a gente olhou para o desafio que se coloca hoje, agora vamos olhar um pouco para o futuro. Aí esse, assim, é o futuro mesmo, né, o metaverso está aí, esse daqui a gente ainda tem que pensar um pouco. O que eu quero falar aqui se refere a algo que a Daniele fez referência no começo da fala dela, relacionado à automação, né? Então, a gente já tem um impacto importante da automação nos empregos, tem uma projeção da Price para 2030, de que vai haver uma queda de 38% dos empregos nos Estados Unidos, 30% no Reino Unido, 35% na Alemanha, 21% no Japão, exatamente em razão da automação e, portanto, da substituição desses de trabalhos, né, que seriam previsíveis por máquinas. Só que para além da automação, gente, tem uma outra coisa que é muito relevante, que é a inteligência artificial. Porque quando a gente fala de automação, eu estou falando da máquina fazendo um trabalho previsível, um trabalho que seria físico e a máquina substitui. Então, a máquina enrola a tampinha lá da pasta de dente, né, para usar lá a imagem dos tempos modernos do Chaplin.
Mas quando eu falo de inteligência artificial, a história é outra. Porque na inteligência artificial, a máquina aprende. A máquina tem a capacidade de prever comportamentos e, portanto, de efetivamente substituir o trabalho humano. E aí, há alguns anos, o Bill Gates, de novo, ele vem e fala o seguinte, olha, se a gente está caminhando, né, se nós estamos na 4ª Revolução Industrial, que é exatamente o desenvolvimento da inteligência artificial, né, para além da automação, então a gente vai ter robôs efetivamente substituindo o trabalho humano. E se os robôs vão roubar os trabalhos humanos, né, os trabalhos das pessoas, os empregos, então eles devem pagar tributos. E aí ele joga essa ideia. E por que essa ideia ela tem um fundamento, né? Não é pela cobrança do tributo em si, mas porque a enorme maioria, se não todos, né, pelo menos dos que eu conheço, dos sistemas de seguridade social, eles são financiados por tributos sobre a folha. E na medida em que você tem menos pessoas contribuindo, porque você tem menos pessoas empregadas, você vai ter uma crise importante da Seguridade Social justamente no momento em que as pessoas mais vão precisar, né? Que é exatamente o momento de acesso ao benefício, porque elas não terão emprego, porque elas estarão numa situação econômica vulnerável. Daí vem essa consideração do Bill Gates dizendo, olha, se os robôs vão roubar os nossos empregos, então eles têm que pagar tributos. E aí, a partir disso, tem um paper muito interessante de um professor europeu, que é o Javier Oberson, que ele vai desenvolver uma teoria de como os robôs deveriam pagar tributos. E ele fala assim, olha, a gente teria alguns modelos, né? Ou você tributa a renda, que seria o lucro, né, gerado pelos robôs, porque você vai ter um aumento de eficiência na empresa, ou você tributa sobre o potencial salário que seria atribuído a ele, né? Essas são duas possibilidades, ou então uma possibilidade mais inovadora ainda, que seria a tributação do robô em si. Aí vocês vão dizer, não, gente, mas é isso, como que você vai tributar o robô? O robô teria capacidade contributiva? E aí ele vai dizer que o pressuposto para que isso aconteça seria o fato de que o robô teria uma personalidade jurídica e uma capacidade independente de gerar receita. E quando ele escreve isso, né, e evidentemente, né, que todo mundo que lê olha e fala, imagina, como que o robô vai ter personalidade jurídica e uma capacidade independente de gerar receita? E aí ele dá um argumento muito bom, ele fala assim, olha, vejam só, o conceito de personalidade jurídica para pessoa jurídica é um conceito relativamente recente, ele é do século XIX. Antes, né, desse desenvolvimento, dessa ficção jurídica, muita gente achava que isso não era possível. E hoje, a gente nem pensa, né? É evidente que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica. Então, ele diz, olha, pode ser que no futuro a gente caminhe exatamente para essa situação em que os robôs tenham personalidade jurídica e que, portanto, possam ser tributados pela sua capacidade independente de gerar receita. Esse é o nome do paper, é super interessante, está disponível na internet, e eu acho que aí esse sim, né, a gente falando de tendências, essa é uma tendência bastante para o futuro. Gente, essas eram as minhas questões. Eu tentei ficar aqui em 1 hora, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, exatamente para que a gente pudesse ter debate. São muitos temas e eu acho que essa discussão ela é muito rica, né? Porque ela coloca, também pode colocar, né, a partir das questões de vocês, outras perspectivas, porque esse é um tema que está em construção, está em constante evolução. Queria muito agradecer pelo convite. Para mim, novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela palestra, doutora Tatiane. Passo agora a palavra de novo para a doutora Daniela Foucault. Obrigada, doutor Igor. Bom, eu acho que a apresentação, a contextualização que a Tati fez, ela foi fantástica, né? Ela veio desde um contexto de como a jurisprudência veio tratando, e não só a jurisprudência, mas como também o legislador, né? De certa forma, acompanhou um pouco dessa revolução tecnológica, né?
e, ao mesmo tempo, trazendo a explicação de tudo isso. Eu até tinha comentado com ela pela manhã que no mestrado, esse último crédito que eu fiz, a gente estava tratando de precedentes e a gente fez análise especificamente tratando dessa questão de ICMS e ISS, a gente fez análise dos casos na tributação digital. Então, o que a gente vê, e algumas reflexões que a gente traz aqui, é a dificuldade que a gente tem inicial, primeiro, de entender essa nova realidade. Imagina para nós aqui do Mato Grosso, acostumado com a linguagem do agronegócio, e, de repente, a gente ter que se adaptar, se amoldar a essa nova realidade, a esses novos conceitos, e que, na verdade, é necessário, né? Porque até mesmo para o agronegócio isso vai ser importante, né? Então, a gente vê que são conceitos que caminham de uma forma muito rápida, a gente vê que o surgimento dessa nova economia, ela representa, de fato, um grande desafio para o sistema tributário atual, porque o sistema tributário, quando ele surgiu, ele partiu de uma economia tradicional. A gente vê que os parâmetros que nós tínhamos era a localização física do contribuinte, a residência, a origem dos rendimentos, a fonte, né, de renda, e essa já ultrapassada distinção entre mercadoria e serviço que a gente vê tanto se discutir quando a gente fala dessa questão da tributação na era digital, né? Então, assim, isso acaba trazendo uma série de dúvidas, tanto em entender cada um desses contexto, o que vem a ser, tentar visualizar o que é o metaverso, o NFT, né? E a Tati trouxe aqui de uma forma muito didática, né? E daí uma reflexão que a gente fez até, Tati, foi parar para pensar, a legislação não acompanha a forma, a velocidade que as coisas estão acompanhando. O nosso Supremo Tribunal Federal, que acaba tendo que se deparar com essas situações, hoje ele tem que tentar adaptar o que a gente tem hoje, uma Constituição Federal rígida, que ela traz já estabelecido as competências, cada tributo tem estabelecido os seus critérios dentro de uma regra matriz de ICMS e de ISS, e quando a gente vai analisar a operação em si, muitas vezes a gente não consegue adequar dentro daqueles critérios que a gente tem dentro da legislação, né? Então, assim, a gente vê que realmente é um desafio enorme que a gente tem nesse assunto aqui. Eu queria te perguntar, Tati, como que você vê que poderia se dar essa adequação da tributação à economia digital dentro desse nosso contexto, né, nacional, né, que a gente tem a rigidez constitucional, conflitos federativos, tem a questão da autonomia financeira entre os entes, né? Queria escutar um pouquinho mais. Claro, obrigada, muito obrigada. Então, esse eu acho que é um enorme desafio do Brasil, porque tem uma peculiaridade aqui que é essa, porque assim, né, voltando, quando a gente olha para a discussão internacional sobre tributação da economia digital, para além, claro, né, dessas questões do metaverso, criptomoeda, tal, a gente tem um grande debate hoje, que é a captação da capacidade econômica das grandes empresas de tecnologia, porque, no geral, elas estão em poucos países, né, fisicamente, mas atuam em diversos outros, independentemente da presença física, porque é isso que caracteriza, né, as suas atividades. Então, para eu ter o Facebook, ele não precisa estar presente em nenhum país fisicamente, né, presente em nenhum país da África, para ele conseguir obter receitas, né, a partir daquele mercado consumidor, e a mesma coisa na Europa, né, ele não precisa estar presente em todos os países para obter essas receitas. Então, o que a gente tem hoje é uma grande discussão sobre a valorização do mercado consumidor como um critério capaz de atrair a tributação, né? E aí a gente acaba tendo um debate entre, basicamente, Estados Unidos e Europa, né? Porque essas empresas estão todas sediadas nos Estados Unidos e não estão majoritariamente sediadas na Europa, mas obtêm receitas a partir daquele mercado consumidor.
qual que é a discussão que se coloca no Brasil, né? Por quê? E aí isso conversa um pouco com as propostas de reforma tributária, porque a gente teve em algum momento ainda tem, né, os projetos de lei querendo criar uma CID digital, tributos próprios sobre a tributação da economia digital. Por que isso não faz sentido no Brasil, né? E qual é o debate que se coloca? Porque todas as empresas, ou pelo menos as grandes, de tecnologia, estão sediadas fisicamente no Brasil. Então, a gente tem aqui o Facebook, a gente tem Uber, a gente tem Airbnb, Google, que mais? Apple, iFood, todas as grandes empresas de tecnologia estão sediadas aqui pela peculiaridade do nosso sistema tributário e também pelo fato de que o Brasil, né, é uma economia importante na América Latina. Então, a gente não tem essa discussão sobre o reconhecimento, a valorização do mercado consumidor que existe na Europa. A nossa discussão, ela é interna, porque se estabelece aqui um debate uma disputa, melhor dizendo, entre estados e municípios para avaliar quem é que vai captar essa riqueza. E então, daí a nossa peculiaridade, né? Por conta do nosso sistema federativo, né? E um sistema federativo que tem 3 andares, em que todas as esferas da federação são independentes e devem ser autônomas, né? Pela obtenção de receita, a gente tem essa briga, né? Essa dicotomia entre estados e municípios, exatamente para qualificar um como serviço ou como mercadoria. De outro lado, junto com isso, nós temos um judiciário lento, um judiciário que não resolve as questões de tecnologia, um judiciário, o Supremo pelo menos, que não que não acha que o direito tributário é uma área muito atraente, né, para fazer grandes discussões e, portanto, uma postergação na resolução dessas questões. Esse é um problema que eu acho que a gente só consegue resolver não é com a legislação, porque a legislação está aí, né? Então, o que eu falava lá na época da 1945 a lei complementar está lá, é só aplicar a lei complementar. Mas, então, é um problema que a gente tem que resolver por uma maior agilidade dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, na resolução desses casos, né? E fazer valer efetivamente a legislação para que a gente também tenha um ambiente de negócios mais seguro e mais estável, né? Em vez de ter essa disputa dentro da própria federação, né? Entre estados e municípios. Não sei se eu consegui responder, mas é uma pergunta, né, complexa, porque não tem uma resposta óbvia. Na verdade, é mais para refletir realmente, né? Que eu acho que a gente não tem certeza de quase nada, né? Porque se a gente falar do Supremo tentar adaptar a realidade que a gente tem, ele vai esbarrar em algumas situações que a gente até fez algumas análises, que vai ter situação que daqui a pouco ele não vai incidir nem ICMS nem ISS, né? E acaba que algumas grandes empresas tecnológicas a gente vê que está sabendo se valer disso, né? Para pagar menos tributo, e acaba que a concorrência com o mercado tradicional fica totalmente desleal, se a gente analisar dessa forma, né? É isso que a gente vê. E quando a gente para pensar numa evolução da legislação, do Congresso fazer alguma coisa, a gente, analisando a Constituição, a gente vê que a própria Constituição brasileira, ela é rígida, e ela já nos traz limites que talvez demandaria uma necessidade de uma emenda, talvez, à Constituição, porque os critérios, por exemplo, de competência, que penso eu, né, que ali também estão muito claros. E quando, por exemplo, a Constituição vem falando não só da competência, mas delimitando as questões do ICMS, ele também deixa ali muito claro, né, em quais operações que vai incidir. A gente também se esbarra dentro do próprio texto constitucional com algumas situações que a gente vai precisar ir muito mais além. E, ao mesmo tempo, é tudo tão rápido, né? Então, acho que, não sei, também não... É por isso que mas eu acho que é a discussão para a gente refletir. Eu imagino que você, lá no seu grupo de estudo, vocês devem, né, parar para tratar muito desse assunto, que foi o que aconteceu lá no nosso debate, né? A gente parou, refletiu e a gente não tinha muitas respostas, né? Eu vi que ele teve alguém que colocou... foi o doutor Igor mesmo, que fez um comentário aqui no chat, eu não sei se você viu, Tati, ele até, não sei se ele mesmo quer fazer, ele fala de qual nação seria a competência tributária em transações feitas por criptomoedas no multiverso, sobretudo entre pessoas de nacionalidades distintas. Posso falar?
Então, Igor, essa é uma questão interessante. Porque a tendência, né, é que, veja, imagina, metaverso, né, não multiverso, mas imagine que você tenha uma pessoa brasileira, né, que está num determinado metaverso, que está que decorre de um servidor internacional, né? Então, por exemplo, no Decentraland, que não está no Brasil, né? Então, ele está não é sediado, ele está hospedado num servidor internacional. E aí, então, é um brasileiro que está, né, operando num metaverso que está hospedado nos Estados Unidos, e ele transaciona uma criptomoeda com uma outra pessoa que está no Japão. De quem seria a competência para tributar nesse caso? Seria a competência do Brasil, né, se este brasileiro, tendo declarado a titularidade dessas criptomoedas, ele apurasse ganho de capital, ele teria que recolher imposto de renda, né? Então, a despeito de se tratar de um metaverso hospedado numa outra nacionalidade, de uma pessoa com uma outra nacionalidade. O grande problema é essa pessoa efetivamente fazer essa declaração. O grande problema é a Receita ter acesso a esses dados. Então, hoje, acho que essa é a grande discussão e esse é o grande desafio. A Receita tem tentado criar mecanismos de controle desse tipo de transação, mas como a transação é realizada num ambiente totalmente descentralizado, e quando eu digo descentralizado, é que as normas internacionais e nacionais também de controle de transações financeiras, elas foram todas construídas em cima da estrutura de uma instituição financeira, em cima dos bancos. Quando eu estou num ambiente de metaverso e trabalhando com criptomoeda, eu não tenho banco como intermediário, eu não tenho intermediário, né? A transação é direta, então, entre mim e a pessoa que está lá no Japão ou na Rússia, em qualquer outro país. Então, como que a Receita vai ter acesso a esses bens se eu não tenho intermediário para prover as suas informações? Esse acesso, ele depende de uma voluntariedade, de um grau gigantesco de compliance do próprio operador. Então, nesse caso, eu tenderia a dizer, se fosse, né, nesse modelo, é que a competência tributária poderia sim ser da autoridade brasileira, na medida em que, se eu estou falando de criptomoeda, eu estou falando de renda. Se eu estou falando de renda, então, né, tem que tributar a renda do residente, mas o duro é como chegar a essa operação. Recentemente, o tribunal, não é superior, né, mas a Corte Federal de Tributos alemã, que é a última instância, debateu a possibilidade de incidir IVA, né, que seria o imposto sobre o consumo, nas operações realizadas no metaverso. E aí teria tido um alemão que fez uma aquisição e que teria tido ganho, e portanto, se poderia ou não incidir o IVA, né, naquela transação específica. A Corte Federal afastou o IVA e disse que, nesse caso do ganho, ele não poderia ser tributado exatamente porque o metaverso estava hospedado nos Estados Unidos, então ela não teria competência para alcançar o ganho que a plataforma teve, já que ela está sediada nos Estados Unidos. Mas eu acho que a solução seria para onde a plataforma está hospedada, onde está este servidor, onde ele está registrado. E aí isso seria, um indício, né, de uma presença, entre aspas, física, que justificaria, então, a tributação. Não sei se ficou claro, Igor. Qualquer coisa, por favor. Sim, ele não falou. Eu vi que alguém levantou a mão, abaixou. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou algo a... Doutor Igor, eu não sei como que está o nosso tempo. Ele respondeu aqui, gostei da resposta, bem elucidativa, e agradeceu. Temos mais 10 minutos. Podemos... Não, eu vejo assim que o tema, ele realmente, assim, se a gente parar para pensar, tem várias situações, né? Quando a gente olha a questão da evolução da jurisprudência, primeiro a gente fala da questão do software de prateleira e software de encomenda, mas acaba que, à medida que a Tati foi explicando, eu acho que ela foi tão clara em tudo,
que, assim, até a discussão que era a antiga, que demorou para ter um desfecho, né? A gente vê que realmente ela já está ultrapassada, porque hoje já tem uma tecnologia que superou aquilo ali, né? E que a gente já tem um novo desafio a ser enfrentado para interpretar e ver a forma de que seria, né, tributado aquilo ali, né? Eu acho que, na verdade, como a gente falou, não tem, a gente ainda não tem um caminho certo, né, definido. O que tem, a gente não tem um consenso muito claro sobre as coisas, e, na verdade, é o debate que está aqui posto e a necessidade de caminhar e do direito tributário realmente evoluir, né? E aí, não só falando, né, já aproveitando o gancho, acho que o direito tributário precisa evoluir não só nessas questões tecnológicas, né, Tati? A Tati é uma pessoa que eu vejo que ela navega muito bem em várias áreas, né? Eu até comentei com ela, falei, há pouco você estava falando em arbitragem em matéria tributária, daqui a pouco ela já consegue virar a chave e falar aqui sobre a tributação na era digital, né? Então, assim, a gente vê que o direito tributário tem, né, essa necessidade de acompanhar, de atualizar, até em algumas realidades até mais simples que a gente tem, né? Imagina, quiçá, há uma realidade numa evolução tecnológica que eu acho que é um desafio não só para o Brasil, mas é um desafio internacional, né? Tati, fica à vontade para fazer suas considerações. Imagina, obrigada, Dani. É exatamente isso. Acho que é um desafio. Essa sua fala ela é muito importante porque é um desafio compartilhado, né? Então, hoje o mundo já há anos, na verdade, há décadas, né, tem se discutido a nossa ideia, a forma adequada de se tributar essa economia digitalizada. Começa lá atrás com o comércio eletrônico, né? Então, quando você começa a ter essa possibilidade de comércio de bens físicos via internet, e agora a gente percebe que a discussão é isso, ela evolui numa rapidez muito intensa e muito diferente, evidente, dos sistemas tributários, o que faz com que o desafio seja maior ainda, mas é um desafio compartilhado e que se centra na captação da capacidade econômica dessas grandes empresas de tecnologia, porque essa parte-se da premissa de que essa captação ela é absolutamente fundamental para a realização da justiça tributária, né? Porque na medida em que eu tenho uma empresa obtendo lucro a partir de uma determinada sociedade, de um determinado mercado consumidor, ela tem o dever moral de contribuir com aquela sociedade, isso para que isso reverbere em termos de serviços públicos. Então, acho que esse é o grande desafio hoje internacional e que vai se colocar, acho que cada vez mais com a evolução da tecnologia, com a expansão, ou a expansão possível, como se está se prevendo, do metaverso e dessas transações com bens digitais. Então, é muito bacana a gente discutir esses temas, porque, a gente não tem uma resposta, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ser agente da criação dessa resposta, né? Então, pode ajudar nessa reflexão coletiva de como assegurar o correto recolhimento de tributos e no final das contas, a realização da justiça tributária. Acho que é isso. Eu queria muito agradecer, foi muito bacana, um prazer estar aqui com vocês, especialmente com você, Daniele. Nós que agradecemos, eu adorei estar aqui mais uma vez, dividindo o espaço, né, fazendo a mediação, aprendendo um pouco mais com você, Tati. Eu acho que realmente foi uma super aula, não só de tributação na era digital, mas também sobre os conceitos nessa nova realidade, né? Que talvez não sejam todos que estejam habituados, né? Eu confesso que até lá no mestrado tinha uma colega, ela estava até comentando que o escritório no qual ela trabalha, eles passariam a existir dentro do metaverso. Falei assim, gente, eu ainda tenho dificuldade para entender, pensar como que tudo isso vai funcionar, como isso funciona, né? Mas eu agradeço, doutor Igor, a oportunidade, parabenizo a Promate, os organizadores, realmente vocês estão de parabéns, e mais uma vez agradeço pela oportunidade, desejo uma boa noite. Muito obrigado pela palestra, doutora Tatiane, foi muito boa, talvez uma das melhores aqui do curso. Doutora Daniele também, muito alto nível, mais uma vez sua participação na Escola da Promate.
Gostaria de informar o encerramento da nossa aula de hoje. Amanhã voltaremos para o nosso terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, da nossa Escola Superior. As aulas são a partir das 5h30, horário de Cuiabá, 18h30, horário de Brasília, com os palestrantes Daniel Assunção e o Birajara Casado. Uma boa noite e até amanhã.